Hoje nós vamos conversar com duas pessoas muito especiais. A primeira delas é a professora doutora Cristina Meneghello. Eu vou bater o olho aqui porque eu não vou conseguir lembrar de tudo dos predicados que ela tem. Além de doutora em História, com 2 pós-doutorados, um pela Universidade de Veneza e outro pela Universidade de Coimbra, ela já ganhou vários prêmios e coordena hoje o que eu acho uma das iniciativas mais bacanas na nossa área, em termos de extensão, que é a Olimpíada Nacional de História do Brasil, cujo link está aqui embaixo e para quem é professor, vale a pena conferir. Além disso, ela coordena os cursos de formação continuada, que são oferecidos pela própria Olimpíada, e são cursos online. Não bastasse, ela também coordena o mestrado em História, o Prof. História, da Unicamp e é membro da Comissão Acadêmica Nacional desse mesmo programa, né? E foi um dos nomes pedidos, especialmente para essa série sobre o isolamento, para pensar o ensino, por conta de um artigo que ela lançou no Café História, que eu também vou deixar linkado aqui embaixo, que foi muito provocativo, com o título de Quem tem medo das aulas online, né? Então, é com muito prazer que a gente recebe a professora Cristina aqui hoje. Obrigado por ter aceitado o convite. Eu agradeço, né, essa oportunidade de vir conversar sobre esse tema. O tema me encanta e, como você mencionou, eu já há muitos anos trabalho com atividades online, tanto por meio da Olimpíada Nacional em História do Brasil, como em cursos de formação. Então, as potencialidades do que nós conseguimos fazer online são encantadoras. Mas digo isso também para dizer que eu não sou uma especialista na EAD. E esse já é um primeiro ponto a ser ressaltado. Há especialistas em EAD com pesquisa consolidada na área que não estão necessariamente sendo ouvidos nesse debate. E além da professora Cristina, a gente tem um outro convidado muito especial, o professor André. O professor André Duarte é filósofo de formação e mestre em Ciências da Informação pela Universidade Federal de Minas Gerais. E é meu colega na UFOP, na Federal de Ouro Preto, onde ele dá aula no Centro de Educação Aberta e à Distância da universidade, que a gente chama de SEAD, e é um núcleo inteiro de formação universitária à distância. Então, além de ser um especialista, ele atua com isso, né? Ele é especialista em tecnologia da informação, educação e comunicação, trabalhando numa área cujo nome é estranho para quem não é do métier, que é epistemologia, mas ainda assim com reflexões muito importantes sobre o ensino à distância. Então seja muito bem-vindo, professor André. Obrigado. Bom, Luiz, primeiramente eu gostaria de agradecer pelo convite, né? É um prazer participar dessa conversa e realmente o momento que a gente está vivendo agora de distanciamento social, na tentativa de conter, né, esse avanço da pandemia de Covid-19, leva a gente a muitos questionamentos a respeito da nossa vida, né, como um todo em sociedade e especificamente o assunto que a gente está tratando aqui da educação. Eu Tá? queria começar perguntando que um dos efeitos mais sensíveis da pandemia foi o fechamento do comércio, fechamento de tudo, mas dentro disso também o fechamento das universidades e das escolas, que talvez sejam as últimas coisas que vão reabrir nos países mundo afora, e o Brasil não é diferente. Eu acho que como consequência disso surgiu uma discussão, né? O que fazer com a educação das crianças, o que fazer com a educação e a formação dos jovens nas universidades e das pesquisas que estão em andamento. E aí surgiu o que eu estou chamando de uma saudável discussão sobre o ensino à distância. Eu não sei se ela está se dando nos termos corretos, nem se ela é tão saudável, mas eu quero dizer que finalmente a gente está discutindo isso. Isso é que é o saudável da discussão. Vocês concordam com isso? O que está sendo interessante nessa discussão sobre o ensino à distância por conta da pandemia? Eu vou discordar. Eu não acho que o debate está sendo feito nessas primeiras semanas em bases saudáveis. Eu acho que ele está sendo feito de uma forma precipitada, reativa, em que estão sendo mobilizados muito mais argumentos da ordem pessoal, das experiências docentes que cada um tem, e de gostar de dar aula de um jeito, de ter tido uma má experiência com a tecnologia em algum outro momento, do que na reflexão de toda a potencialidade que é trabalhar com educação à distância. Então, para começar, educação à distância é uma coisa, e dar aulas pelo computador, dar aulas online, que é uma situação na qual nós fomos todos arremessados por causa da pandemia, são coisas completamente diferentes. A educação à distância existe muito antes de existir o computador ou de existir a internet.
Você tem a educação à distância no fim do século XIX, nos Estados Unidos ou na Inglaterra. Eu mesmo, quando entrei na graduação, e antes então da internet existir, né, vou ter que confessar aqui, fiz um curso EAD na Open University de Londres, na Universidade Aberta de Londres, que tem uma tradição, é uma pioneira, né, desenvolveu esses cursos desde das primeiras décadas do século XX. E nesse curso eu recebia pelo correio os materiais que consistiam em imagens, né, usando cartão postal e fitas tape, que eu ouvia no gravador, a voz das pessoas explicando aquelas imagens que, se não fosse assim, eu não teria acesso a elas. Então, a educação à distância parte do princípio de que ela vai atingir as pessoas em horários e situações geográficas que de outra forma ela não conseguiria. E então ela tem muito mais um olhar de uma educação e de uma formação para adultos ou para trabalhadores, como quando ela se fortalece nas décadas de 1960 e 70. E por isso, um dos grandes erros desse debate é as pessoas estarem comparando. Tenho que gravar uma aula no computador, tenho que atender a minha classe usando tal software, com estou fazendo educação à distância. Não está. A educação à distância tem uma história, tem uma série de pesquisas consolidadas sobre as suas características, sobre como se aprende na EAD, e que não estão sendo levadas em consideração nesse debate atual. Ora, qual é a situação que nós vivemos? Se a gente for pensar nos dados do monitoramento da Unesco, nós temos cerca de 1,5 bilhão de jovens e crianças que não estão indo à escola, que não estão tendo aulas presenciais. Essa conversa não é só nossa, essa conversa é uma conversa mundial, e passado esse primeiro momento de susto e adaptação, nós nos damos conta de que devemos e já deveríamos estar discutindo outras formas de chegar às pessoas e de ensinar as pessoas do que a tradicional presença física numa sala de aula. Educação à distância, eu acho que ele é interessante. Né? É interessante porque mostra pra gente que a educação à distância ela não é uma gambiarra, né? Não é uma coisa qualquer que você faz para poder resolver um determinado problema ali de imediato. Né? A gente vê que várias instituições estão usando certas estratégias dessa maneira, né, mas não é bem assim que a coisa funciona. Na educação à distância ela requer planejamento, requer projeto pedagógico, né, requer você pensar o uso dos recursos de maneira integrada, as metodologias e as concepções pedagógicas que você tem. Né. E aqui, só para poder ilustrar de uma maneira bem rápida, você pode ter uma ênfase num trabalho muito mais conteudista ou baseado em interações dialogais, né? E aí, dependendo do tipo de concepção que você vai ter, se é uma concepção que vai prezar mais a disponibilização de conteúdos, ou se é uma concepção que vai priorizar mais a educação como um processo dialogal, um processo de interação entre os sujeitos que participam desse processo, você vai usar recursos diferentes para fazer isso acontecer. Né? Algumas instituições estão tentando adaptar atividades que eles estão chamando até de atividades remotas. Eu acho que justamente por um cuidado, né, de se ver que não existe um planejamento de educação à distância acontecendo. Né? Você tem ali uma substituição de determinados recursos a fim de tentar fazer alguma atividade ser realizada, mas basicamente com preocupações com calendário letivo, né, manutenção, com os conteúdos, com os currículos que têm que ser ensinados. Essa é a maior preocupação que a gente tem visto nas conversas que a gente tem tido com o pessoal do ensino básico. Né? Existe até alguma argumentação a respeito de que é necessário desenvolver algumas atividades para que os alunos possam manter o contato com professores e colegas e tal. Isso é verdade em alguns casos, mas a maior parte dos casos que a gente tem visto é uma preocupação em tentar
causar o menor prejuízo possível ao calendário letivo e ao currículo que está sendo ensinado. Então, assim, eu acho que a gente tem um conjunto de práticas que estão sendo adotadas que a gente não pode chamar necessariamente de educação à distância, né? Mas esse conjunto de práticas desperta a atenção da gente para isso, para a gente poder pensar, né, que educação à distância de fato é uma coisa muito mais séria, né? Muito mais séria e que tem todo um planejamento pedagógico e que tem que levar em consideração vários outros aspectos para a gente poder trabalhar. Muitos anos atrás, eu trabalhava numa editora aqui de Campinas que fazia material didático. E eu me lembro do meu chefe à época, o saudoso Walter Castelli, que dizia que, na opinião dele, não havia uma rede particular. Havia uma rede pública, certamente porque havia uma certa unidade nessa rede. E que o mercado particular era um mercado particular, não era uma rede, porque as escolas mal conversavam umas com as outras. Estou pensando nisso para relativizar a própria distinção que eu vou fazer. Mas certamente entre escolas públicas e privadas há uma diferença grande no nosso país. Ela tem que ser matizada porque é óbvio, né? Entre as melhores públicas e as piores públicas, e entre as melhores particulares e as piores particulares há uma gradação, né? E aí tem uma faixa de intersecção aí no meio grande, e depende do que eu considero melhor. Melhor em quê? Para que eu estou formando, etc, etc, né? Mas sabendo de todas essas diferenças que vocês conhecem até melhor do que eu queria pensar de que maneira vocês estão vendo como a escola pública no Brasil foi afetada pela pandemia e as possibilidades do ensino à distância e como isso se deu sobre o ensino privado. Eu achei muito bom você falar sobre essas intersecções entre a escola pública e a escola privada e as limitações da escola pública. De fato, uma boa escola pública, um IFE, por exemplo, Instituto Federal, possui condição de trabalho para os seus professores e de aprendizagem para os seus alunos muito superior do que grande parte das escolas pagas. Então, a gente habituou-se a fazer uma distinção entre público e privado que não é muito exata. Então, eu agradeço que você tenha notado essas possíveis intersecções. Dito isso, o que a gente está observando? A escola privada básica rapidamente se lançou a buscar atividades que justifiquem, inclusive, o pagamento das mensalidades. Então, empurrou os professores para darem atendimento, gravarem aula, estarem disponíveis para os seus alunos, sofrendo ou não a ira dos pais e mães por causa disso. E, nesse sentido, foram muito mais, estão numa condição de trabalho muito ruim, não é? De esgotamento, né? E a escola pública, que no primeiro momento não está atuando de forma online, vai ter que em algum momento começar a pensar nessa questão, e no caso da escola pública, o impacto é muito maior, porque a gente sabe que o acesso, né, à internet, o acesso a um computador, que é um ambiente mais confortável para você conseguir receber conteúdos online, é muito mais difícil na escola pública. Aí, historicamente, né, a escola pública foi equipada e desequipada de computadores em diferentes momentos. Então, os alunos nem sempre estão familiarizados a estudar pelo computador, mesmo quando existe uma sala de computador, que às vezes o computador ainda está na caixa, ou às vezes ele quebrou, não tem manutenção. Todos nós conhecemos essas histórias e essas discussões, né? Dito isso, é uma ilusão achar ou afirmar de forma peremptória de que as pessoas não têm acesso à internet. Não é isso que os dados do IBGE nos mostram. Os dados do IBGE nos mostram que cerca de 130 milhões de brasileiros têm acesso regular à internet. Na faixa etária, entre os 20 e 24 anos, é onde esse acesso é maior. E depois, pessoas com mais de 60 anos de idade, é quando esse acesso é menor. Mas elas estão acessando para estudar? Não estão acessando para estudar. As grandes formas de acesso à internet que esses dados nos trazem
indicam que as pessoas usam a internet para usar aplicativo, chamar carro, chamar entrega de comida, assistir séries, assistir filmes e se relacionar entre si. Então, veja que o acesso existe. Então, as pessoas não estão na internet. Inclusive, nos últimos anos, a zona rural também dobrou o acesso à internet que ela tinha anteriormente. As pessoas sabem usar a internet? Não sabem usar a internet. As pessoas estão habituadas a usar a internet de uma forma a passar conteúdos e trazer discussões de educação? Também não. Então, é mais uma imprecisão de que a gente tem, né? Com relação à iniciativa privada, do que a gente tem visto, principalmente acompanhando conversas de pais e professores e as próprias escolas, é que eles tiveram uma preocupação muito grande em tentar resolver, em tentar dar uma resposta a essa questão da interrupção das atividades nos estabelecimentos de ensino o mais rápido possível, né? Houve uma pressa, inclusive, em se responder de alguma maneira logo antes do início de abril, né? E por que eu digo isso? Porque já começou a haver muito questionamento a respeito da questão da cobrança de mensalidades, do pagamento de mensalidades, né? Então muitos pais estavam questionando, muitos pais já estavam querendo saber se iam ter desconto, ou se pagariam ou não pagariam a mensalidade nesse período, né? Tudo isso acontecendo, e o que a gente foi vendo foi que várias dessas instituições elas começaram a tentar dar respostas muito rápidas para justificar que estavam desenvolvendo suas atividades, tá? Pelas experiências que a gente teve aqui em casa, por exemplo, a gente viu que isso foi um início, inclusive, bastante atabalhoado, né? Uma semana a escola usava um determinado recurso, na outra semana usava outra plataforma, né? Eu sei que até acertarem mais ou menos o tipo de recurso que eles iam usar para fazer intermediação com os alunos, isso levou umas 2, 3 semanas de todo mundo batendo cabeça, ainda estão batendo cabeça até hoje, né? Mas houve uma pressa muito grande em responder a isso. Então aí a grande preocupação é cumprir o horário, cumprir a carga horária, cumprir o currículo, né? Manter o vínculo, justificar que a escola está em atividade e com isso não ter nenhum outro tipo de prejuízo, até porque essas escolas também, a maior parte do custo fixo delas não vai ter alteração com afastamento ou sem afastamento, né? Em decorrência disso também a gente tem uma série de problemas relacionados à questão de como que isso está sendo feito em relação aos professores, como que está sendo feito em relação aos alunos, né? Muitos têm dificuldade para poder acompanhar, mesmo aqueles que são atendidos pela rede, né? pela rede privada, né? Não é o fato simplesmente da pessoa ter o poder aquisitivo ali para ter um computador em casa que vai facilitar esse processo, né? Principalmente quando a gente fala das crianças pequenas. A gente sabe que nesse contexto de agora, cada realidade é uma realidade diferente, a realidade de cada casa é uma realidade diferente, né? Então você não sabe se tem um adulto ali para orientar devidamente aquela criança que está fazendo a atividade, você não sabe se o computador está ali disponível, você não sabe se os pais dela estão trabalhando ou se não estão trabalhando, se estão trabalhando em casa ou se estão podendo ter tempo disponível para a criança, né? Se tem computador em casa disponível para todo mundo fazer atividade, né? Então, porque às vezes você tem um computador na casa e não resolve, né? A gente conhece casos aí, por exemplo, de pais de alunos que têm 2, 3 filhos na escola e que os dois estão tendo atividade ali no mesmo horário, no que eles estão chamando de aulas síncronas, e que não vão conseguir fazer os 2, os 3 ao mesmo tempo, né? Outras situações em que o pai ou a mãe estão, né, os responsáveis estão em home office e precisam usar o computador e o computador não está disponível, né? Se na rede pública, eu acredito que a coisa está muito diferenciada, né? Eu gostei muito da resposta de Belo Horizonte especificamente, né? Que foi a de tentar estabelecer primeiro como primeiro parâmetro o estabelecimento da rede de proteção à criança, principalmente pela questão alimentar, né? Com distribuição de cestas ou do que seria equivalente à merenda para as famílias dessas crianças.
Então você tem assim, você tem iniciativas diferentes também na escola pública. Existe uma discussão ainda a respeito de como que isso vai ser feito, mas essa questão, uma preocupação muito grande com a questão do calendário, uma questão muito grande ainda com a questão do currículo, uma preocupação em manter o vínculo da criança com a escola, mas a gente sabe que a dificuldade de se implementar alguma coisa, e principalmente se for mediada por tecnologia, ela é muito grande, né? Por conta mesmo do acesso de professores a esses recursos e dos próprios alunos, né? A gente não tem, né, a dimensão de como está a situação de cada um. Mas são discussões que estão acontecendo, ainda nada muito implementado de maneira muito consistente, né? Alguns municípios tendo algumas iniciativas mais pontuais, mas nada muito orquestrado, não. Acho que assim como tem acontecido nas escolas privadas, a coisa está sendo muito particularizada, né? Acredito que na educação pública a coisa vai ser bem mais complicada, né? E que deveria levar, inclusive, a gente pensar qual que seria o papel da escola num contexto como esse, né? Porque se a gente for pensar o papel da escola agora, no contexto de pandemia, no contexto em que as pessoas elas estão com preocupações as mais diversas, se a gente for pensar que a preocupação da escola agora é manter currículo, manter calendário escolar, né, a escola ela vai ser mais um obstáculo que essas famílias vão ter no meio desse contexto, né? Então a gente precisa ver aí, pensar um pouco mais a respeito de qual que é o papel da escola nesse contexto, qual que é o compromisso social que a escola tem nesse momento, como que ela pode ajudar, né, nesse contexto de pandemia, como que ela pode ajudar seus alunos, os familiares de seus alunos. Eu acho que essa é uma questão, é um tipo de questionamento que está sendo pouco feito e deveria ser mais feito do que se pensar em calendário e currículo, que é uma preocupação que ela é muito central no caso da rede privada, porque é com isso que eles estão, que é o principal argumento para justificar as mensalidades, e eu acredito que o ensino público ele não precisa fazer essa mesma reflexão. A gente pode até pensar que vai haver desigualdades, porque tem os exames, tem não sei o quê, aí a escola privada ela vai caminhar, a escola pública não vai. Desigualdade a gente sempre teve, né? E vai ter. E esse momento ele vai acirrar as desigualdades mesmo, né? Mas eu acho que a gente precisa tentar estabelecer aí qual que é a prioridade, né? Porque a gente tem questões aí que são referentes à sobrevivência básica primeiro, né?